Eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu trouxe uma reflexão para nós aqui. Normalmente nós falamos sobre feminicídio, falamos sobre violência doméstica, mas não tocamos no assunto de violência patrimonial. E hoje eu trouxe duas especialistas aqui para bater um papo comigo. Mayara Rufino, advogada, especialista em direito da família e sucessão. E Yara Chauvetz, psicóloga clínica, mestranda em saúde coletiva e especialista em ansiedade. Olá, meninas, sejam bem-vindas ao nosso podcast. Boa tarde, Ariadne, muito obrigada pelo convite. Bom, eu vou começar com a Mayara aqui, e aí a gente vai dividindo aqui um pouco de lei e um pouco de terapia. Porque, na verdade, é o que eu sempre digo, todas nós, em algum momento da vida, nós vamos passar por um momento de separação, de divórcio, de contrato, de se deparar com uma advogada como você. A primeira questão que eu quero saber é por que a mulher não entende o casamento como um contrato legal? Pois é, porque existe uma coisa chamada sentimento. E o pior, elas acreditam muito, né? Do que naquele príncipe encantado que ela encontrou. E que essa parte financeira, né? Seria uma segundo plano, né? Ela tá apaixonada, vive aquele momento e muito pouco se preocupa. Acha que aquilo vai, né? Vamos resolver juntos, vamos crescer juntos, vamos construir juntos. E esquece, né? Que lá na frente irá ter consequências, né? Se você não se programar ou se planejar financeiramente. Yara, por que isso, psicologicamente falando? Essa mulher ainda deseja o príncipe, ela tá no mundo de faz de conta. Como é que é isso? Ela não tá madura o suficiente? Eu acredito que seja um pouco de tudo que a doutora falou e essa romantização das relações. A educação que nós recebemos dessa ideia do príncipe, que vai ser para sempre, que eu posso confiar, que vamos crescer juntos e que talvez até a falta de educação financeira nos leve a acreditar que eu posso confiar em alguém, né? Eu posso confiar cegamente naquela pessoa que vai conduzir a nossa vida, que vai chefiar a nossa vida, né? A gente tem muito na nossa educação romântica de relacionamentos, a ideia de que o homem vai conduzir e a gente vai acompanhar. Então, meio que a confiança fica cega, né? Então, vamos juntos e você decide, você resolve, você cuida das finanças e a mulher acaba muitas vezes se colocando em risco. Não, mas normalmente eu vejo as mulheres perdendo dinheiro. Sim, porque, engraçado, eles geralmente investem, né, no trabalho, e ela geralmente vai ficar cuidando das crianças, né, dos filhos, e cuida da casa. Quanto, você colocar no papel quanto que é isso tudo? Ah, mas olha, eu já vi gente perder, amigas minhas que são executivas, que o cara parou de trabalhar, e quando separou, elas também tiveram que dar até parte do fundo de garantia para pessoa. Dependendo do regime de casamento, dependendo de como, né, foi constituído esse casamento. E, ó, o que é muito comum, por exemplo, as pessoas começam a namorar, estão noivos, aí constrói ali alguma coisa, aí põe né, no nome do marido, né, daquele que tem maior poder financeiro e coloca lá. E depois, quando casa, comunhão parcial de bem, você parou para se preocupar se antes o que você ajudou ele construir lá atrás, você não teria que ter mudado talvez esse regime de casamento ou colocado em nome dos dois? Não pensa, vai em nome do marido, ele fica. E o dia que não dá certo esse relacionamento? Ficou em nome do marido aquela casa, porque foi antes do casamento. O que nós adotamos no Brasil? Regime de comunhão parcial. Você casa, dali para frente, tudo que você adquire, né, é dividido entre as partes. Então, comprou um carro, divide-se, né, da venda. Comprou um apartamento, vamos dividir, cada um seguir sua vida. Ok, mas existe o que foi antes do casamento, ou seja, que ele comprou uma casa, um terreno, um carro, bens particulares dele, não vai entrar nessa divisão. E a mulher não pensa nisso, ela não se preocupa, porque ela, né, acreditando naquele príncipe encantado, naquela confiança de que ele é o provedor, né, ele vai cuidar da casa, ele vai cuidar da família. E aí não é isso que acontece quando ocorre o divórcio, tá? Primeira coisa que o homem faz é, vou te lascar, vou te tirar tudo que eu posso. Tá? Agora, por que isso afeta mulheres de todas as classes econômicas, de todas as etnias, todos os gêneros? Porque eu achava que isso era muito da relação heterossexual. Até eu conviver com uma amiga minha que casou com uma moça e teve os mesmíssimos problemas. Então, assim, por que é que a gente traz essa relação conjugal, vamos chamar assim, dentro desses preceitos em qualquer classe social, em qualquer gênero, em qualquer relação? Parece que está impregnado.
essas desculpas, né? Eu bato muito nessa tecla da romantização. Eu acho que é isso que você trouxe, né? Não se preocupa, não faz um contrato, não examina. Falar do planejamento. Não faz esse planejamento, exatamente. Porque na hora que você tá ali apaixonada, vivendo a relação, tá tudo bem, tudo caminhando, você quer que aquilo dure para sempre. É aquela história, meu bem, meus bens, né? Exatamente. Depois que começa a brigar, aí a coisa desanda e aí você já não tá protegido o suficiente. Você deixou, por exemplo, vamos colocar o apartamento no nome de um irmão, do meu irmão, né? Acontece muito isso, né? Coloca os bens em nome de terceiros. Faz uma procuração. A empresa é muito comum, né? Faz uma procuração para que o marido, a pessoa que domina as finanças ou que cuida, né? Tenha plenos poderes para resolver tudo. Olha, eu acredito muito também que as mulheres precisam ter mais conhecimentos. Né? Ter conhecimento. Tem que ter planejamento. Tem um relacionamento, começou um relacionamento, é frio falar, mas a gente tem que se planejar. Sim. Né? Tem antes do casamento alguns bens. Se vocês adquiriram tudo, coloca já no nome de cada um. Por exemplo, antes do casamento, a gente resolveu morar junto, por exemplo. Né? Já compramos, eu ajudei a pagar a Mas parcela. esse morar junto traz um problema, né? Traz vários problemas. Eu sou a favor do contrato de namoro. Exatamente, gente. Porque às vezes a gente Super acha que tá morando namoro junto e não é união estável. E é união estável. E aí quando intenção. você se separa numa união estável que não está formalizada, você não tem como negociar. Não temos cláusulas contratuais ali para negociar. Sim, porque nos contratos a gente consegue colocar isso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. O contrato de namoro, né? Você pode estabelecer, comecei a namorar. Cada um tem um patrimônio, uma situação. Só que eu quero viver esse relacionamento. Eu não quero ainda dividir patrimônio. Eu não quero ainda que tenha direito à pensão, à herança. Se morrer, também esqueceu disso? Morrer herdeiro. Né? Tem a parte da união. Viver como se fosse família, né? Aí o que acontece? Não toma esse cuidado, né? E aí, depois, quando separa, você ajudou, né, naquela situação e cada um é separado. Então, o que eu ia falar? Você acha que é melhor fazer um contrato de união estável? Acho. Não, então, tem duas situações. Você não quer esse relacionamento agora? Não tenho certeza? Vamos fazer um contrato de namoro. É simples, através de escritura pública, no cartório de notas. Não é caro, não é uma coisa absurda. Um valor X lá, que cada tem um valor, né? Já 600 e pouco, não lembro mais ou menos o valor, mas não é um absurdo. Você faz ali, e ali você coloca as cláusulas. Por exemplo, se a gente colocar em nome, por exemplo, a NET, colocou a NET, colocou o telefone, isso não caracteriza a divisão de bens e patrimônio, não é uma união estável. Você pode colocar isso numa cláusula, né? Mesmo morando junto. Então, estabelece que não vai ter divisão de patrimônio, não vai ter pensão e não vai ter situação de herança. Se aquilo depois verem que é o amor da sua vida, você vai transformar aquilo em um casamento ou um contrato de união estável e estabelece ali o regime de casamento. Então, daqui para frente, comunhão parcial. Mas você me ajudou muito, ajudou a construir, então tá bom, vamos comer universal. Vamos então dividir tudo que é presente, passado, porque é justo, porque eu ajudei, eu construí. Então, muda esse regime, né? Então, essas coisas não se planejam. E aí, quando a coisa tá lá na frente, ninguém pensa nisso, né? Na hora que falou, meus bens, meu bem. Agora, os homens, eu acho que eles se sentem ofendidos se a gente chegar com uma proposta dessa, não é, Yara? Não, as mulheres também. Eu vejo que é bem polêmico, né? É bem polêmico. Mas pensa bem, você não tem certeza. Você quer morar junto. Gente, mas nada é certo na vida, nem casamento. Então, talvez encarar as relações um pouco mais como a gente encararia numa empresa, né? Não que isso seja uma forma fria de encarar uma relação, mas uma forma racional. Vamos racionalizar as coisas. Tem patrimônio. Por que eu não posso ter um relacionamento feliz com tudo organizado, tudo num contrato, tudo... Não vai ter problema não tem aí. Problema mas eles ficam ofendidos quando a gente fala sobre esse assunto. Eu tive um contrato de namoro. Às vezes a mulher também fica ofendida, o homem. Assim, parece no primeiro momento uma coisa ruim, mas não é. Né? Você está bem estabelecido, ok. Se der certo, vai casar. Vai ter uma união estável. E aí sim vai ter um contrato. E a né? coisa flui, né? A coisa flui. Aí dali pra frente que nós vamos adquirir é nosso. Fica muito bem caracterizado a situação do planejamento. Então eu acho que as mulheres precisam estudar mais essa situação. Mas eu acho que elas também não estão aptas a discutir educação financeira antes desse casamento, né? Eu vejo um monte de mulheres perdendo dinheiro. Eu tenho um caso de uma conhecida que são 30 anos de casamento, ela casou com uma pessoa que era herdeira. Essa pessoa não tinha educação financeira, ela conseguiu dilapidar a grana da família. E ela saiu do casamento com 3 filhos adultos já. E ela saiu,
falou assim, olha, eu não quero nada de você, eu não quero ficar com as dívidas, não quero nada, não tenho nada no meu nome. E ela saiu sem absolutamente nada. Ela voltou a trabalhar, ela sempre trabalhou, mas ela voltou a trabalhar mais. E ela falou assim pra mim, olha, hoje eu tô em sossego, coisa que eu não tinha, porque eu tinha sempre devedor Por conta. na minha porta. E isso é uma situação, gente, parece brincadeira, mas eu escuto muito de todas as classes sociais, De porque todas. eu não vejo homem hoje, desculpem homens, com uma organização, com um planejamento orçamentário. Eu não vejo isso. As né? pessoas não se planejam. As pessoas não se planejam. E depois, quando se separam, as mulheres que ficam com os filhos são as mais prejudicadas. Né? Então, na verdade, eu até acho que um dia a gente vai trazer uma educadora financeira para falar com homens e mulheres, Sim. mas notadamente com mulheres. Exatamente. E por que é que a gente não encara o dinheiro na nossa sociedade, Ara, como uma necessidade que é discutível? Por que a gente acha que é tão delicado falar desse assunto em família, com o marido, com os filhos? Eu acho que não é cultural, né? Principalmente Não é aqui no cultural. nosso país, a nossa forma de entender as estruturas, não é uma cultura, a gente não tem essa educação. Falar até em casa, às vezes, com a família, pai e mãe, é um assunto delicado, né? Então, tem várias camadas, os segredos aí em relação à questão financeira. E aí a gente também coloca isso no lugar de, às vezes as mulheres centralizam demais a relação e abrem mão de algumas coisas, né? Então, por exemplo, vamos fazer um contrato de namoro, isso para mim é importante. O parceiro, não quero, não concordo, não gosto. Então tudo bem, eu vou flexibilizar. Sim. Entende? Então eu centralizei o relacionamento, é a minha prioridade. Muitas vezes eu vejo que as mulheres não priorizam as suas carreiras, a sua autonomia, a sua vida financeira. É o relacionamento e depois a gente vai cuidar das outras áreas. Não, e também tem uma coisa, a gente está falando aqui, parece que nós somos 3 feministas arraigadas, mas eu também já vi mulheres que se separam, às vezes até por elas mesmas queriam, e elas transformam a vida dos filhos em inferno, porque o filho passa a ser moeda de troca. Exatamente. Muito comum. Não é? Muito comum. Né? O que não é péssimo, porque é criança que sofre. Né? O pai tem que separar as coisas. Né? Uma coisa, a situação dele como, né, provedor e a situação do divórcio em si. Outra coisa é a criança, que precisa também daquela figura masculina ou figura feminina dos dois lados, porque também tem do outro lado. Né? De também falar mal da mãe. Então, assim, é péssimo, porque quem sai perdendo com tudo isso? A criança. Porque nós temos vários adultos cheios de problemas. A doutora pode falar melhor, os consultórios, né, estão lotados com pessoas adultas com problemas, porque não soube resolver essa situação de separar, né? Vamos separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa exatamente. É outra coisa. Como assim? A criança ela tem que ter a figura masculina, ela precisa ter a figura feminina bem definida, ela precisa ter esse convívio com o pai. Se a pessoa não quer o convívio, é uma outra situação. Né? Como que você vai obrigar alguém a ser pai? Cada caso é um caso. Né? Mas eu acho que a rede social hoje você tem que incentivar isso. Eu acho que a rede social tem trazendo umas coisas muito engraçadas. É. E você depois vai contar aqui para os nossos ouvintes a história da torta, que eu achei fantástica. Eu vou contar, tem um motivo a torta, tá? Eu vou contar porque que existiu é o a seguinte, torta. gente, eu tenho visto um monte de meninas jovens, mais jovens, 30, 32, falando assim, não, eu vou te dar R$300, você fica com o filho. Elas estão tirando uma onda, né? Uma onda. Agora, diante dessa dinâmica, eu acho tão importante a gente fazer o compartilhamento, a guarda compartilhada. Sim, com certeza. Que as pessoas confundem muito de compartilhar. A guarda compartilhada, vamos compartilhar o valor da pensão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É compartilhar a educação dessa criança, é compartilhar os momentos dessa criança, a escolha de escola, compartilhar a vida dessa criança. A doutora pode falar isso também. As responsabilidades, os afetos, né? O afeto, esse é o compartilhamento. Né? Vamos dividir o máximo possível de tempo dessa criança, mas não igual a gente pensa que é a guarda em tese alternada, que é uma semana casa de uma semana casa de não tem nada, uma semana casa de uma semana casa de outro, não tem nada a ver. É assim, então, essa semana eu pego na escola, outra semana você pega, a gente divide, quem vai buscar, quem vai levar, vamos participar, qual é currículo que a gente querer pôr no inglês, não pôr no inglês, vamos pôr no futebol, decidir junto quem a vida. Buscar, levar quem no vai futebol, buscar, né? Exatamente, então, é um compartilhamento de vida dessa criança, e tem que ter esse incentivo.
Tá? Isso não tem nada a ver com o regime de convivência, que é você escolher horários fixos, ao qual a criança vai ter a casa, né, de um como a casa escolhida, e o regime de que ela vai conviver. Então, final de semana alternados, na casa de um, para dividir, mas vamos dividir também os problemas dessa criança, não só, né, a divisão de tempo. Eu acho importantíssimo, porque a hora que a pessoa vai buscar na escola, ela também está tirando o fardo da mulher que está trabalhando. Exatamente. Porque o que na nossa sociedade que a gente vê hoje são só as mulheres abrindo mão. Eu nunca vi, gente, desculpem, mas numa reunião de negócios, o cara falou assim, desculpa, eu tenho que sair mais cedo que eu tenho que buscar meu filho na escola. Dá licença, eu tenho que ter o telefone que meu filho é da escola e meu filho está doente. Numa entrevista de emprego, né, sempre perguntam, você tem filhos? Com quem você deixa seus filhos? Para as mulheres. Raramente essa pergunta é feita para os homens. Exatamente. Então, Porque só a mulher. Né? É por isso que eu acho que a guarda compartilhada é a melhor dos mundos. Não tenha dúvida, mas tem que ter esse compartilhamento. Esse compartilhamento genuíno, né? De genuíno. Cuidado, né? Não só de vou pegar aqui e vou levar para casa da minha mãe. Né? Isso. E tem que olhar, que tem que incentivar isso mesmo. Porque a mulher também tem que ter um momento dela. Claro, naquele final de semana que tá com o pai, ela pode fazer alguma coisa com as amigas, ela pode, né? Ela pode estudar, tem tanta coisa que ela também tem que se resgatar como mulher, né? Mãe, ok, a gente é mãe, né? 24 horas. Mas também a gente tem que ser mulher, tem que ter os nossos prazeres, tem que ter no sentido de, eu gosto de ler um livro, eu gosto de ter um momento. Ela precisa estudar. Então não é só o homem, né? A mulher também tem que ter esse momento. Então, se ela entender isso e dividir, vai ser bom para todos. Agora, qual que é a dica que você daria para uma moça que tá namorando firme, assim? Um dia eu vou querer casar. O que a gente tem que fazer do ponto de vista legal? E depois a gente vai me falar do ponto de vista psicológico. Então tem que verificar assim, ó. Primeira coisa, né? Vocês têm patrimônio anterior, cada um tem seu patrimônio. Ela tem o carro dela, ela tem o trabalho dela, ela tem o apartamento dela, ele tem o apartamento dele. Vamos ver, é certeza que eu vou casar com ele o ano que vem? É uma história. Agora, eu não vou, vamos verificar? Faça o contrato de namoro. Não é uma coisa cara, é uma coisa rápida, você pode estabelecer todas as cláusulas. E se casar lá na frente, vai ser desfeito esse contrato. Qual o problema? Porque aí ficou bem definido que não é uma união estável, você pode, né, de repente, residir junto, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É um contrato de namoro, gente. É um contrato, né? Assim, tá vendo? O que fala esse contrato? Na verdade, as pessoas têm um sentimento, têm um amor, mas nesse momento elas não querem partilhar patrimônio, elas não querem discutir parte de pensão e muito menos de herança, né? Que se morrer, vai... Então, né? Eu acho que é isso. Não quero. Então tá bom. Então quer uma união estável? Já querem viver junto? Então façam um contrato de união estável. E aí ele estabelece o regime. Regime de comunhão parcial, daqui para frente, então, que a gente adquirir, cada um, né, vai ser metade para cada um, ou de comunhão total, eu quero que divide tudo que você tinha antes, porque afinal eu te ajudei a pagar parcelas do financiamento, já estabelece, né, ou case, né, na situação. Também escolhendo o regime de casamento, que pode ser universal, pode ser parcial, tem obrigatório, mas obrigatório é a situação de a maior de 70 anos, algumas obrigações aí, que a lei que obriga a ser aquela forma de regime, tá? Mas ainda vai mudar, então nós estamos aí numa lei de transição. Você tem que planejar divórcio. Sabe que eu tive uma amiga que ela... Eu vou falar o que eu faço. Ela, tá? 40 dias antes dela falar eu oriento para a pessoa que ela queria divórcio, ela se preparou. Eu oriento sempre uma cliente que vem conversar comigo, pegue seus documentos. Você tem acesso? Olha, citei documentos do carro, documentos dos imóveis. Declaração de imposto de renda. Dá uma olhada nas contas, tem acesso à conta. Tira extrato. Porque, gente, para conseguir isso depois, você vai ter que pedir para o juiz, não que não vai conseguir. Mas imagina a demora. E aí, se você tem ali tudo mastigado, o juiz já tem o valor certo, já pode pedir a pensão para o filho, já estabelecido ali o que vai... Você pode pedir bloqueio de bens, de valores que estão no banco. Porque se ele some com o dinheiro? Some, tira, põe o nome da mãe. Uma empresa. Entendeu? Tira essa coisa, o nome de uma empresa. Então, você tem que ter esse cuidado. Né? Eu sempre oriento. O racional funcionando. E eu oriento, chegou no meu primeira coisa que eu falo. Você tem o documento? Você tem relação? O que vocês têm? O que vocês compraram? Mas, Yara, o comportamento que eu mais vejo, quando ela tá... Normalmente é a mulher que pede divórcio, né? Vamos normalmente homem é mais e ela tá de saco tão cheio, desculpem, gente, mas a palavra é essa, que ela fala assim, eu não quero nada. Eu vou largar tudo aí, eu começo a minha vida novo, eu não quero nada. Por que é que nós não temos dentro de nós, Yara, essa capacidade de negociar? Acho que não é nem negociar, de reivindicar o que é de direito, né? Sim. Eu acho que a carga mental é tão grande quando a mulher chega nesse nível de não quero saber de mais nada, né? Que aí ela foi
escalando, né? Estendendo o seu limite ao longo de uma jornada. E quando ela desiste do casamento, ela desiste De tudo. Eu não quero nem lutar pelo que eu deveria lutar, né? Pelo que eu tenho Que é o direito. direito dela. O que é importante é não chegar nesse lugar, nesse limite, né? Por isso que essas providências, igual a doutora tá falando, são interessantes. Vai deixando tudo organizado. Tem o seu dossiê ali, né? Procure um advogado, se Procure oriente. um advogado, exatamente. Mas às vezes elas não reivindicam nem para os próprios filhos. Então. Não aí é que porque ela tá. fala assim, não, eu vou assumir essa conta aqui, a sua conta é... Ah, então você não quer pagar a pensão, quer pagar R$300? Eu ouço muito que, assim, não adianta, ele não vai ceder, ele não vai aceitar. Tem medo de alienação parental, né? De que, ele vai distorcer a É a situação. moeda de troca. Não, mas isso aí, a gente tem lei hoje, né? Para tudo isso. Não, mas você sabe que eu acho que os homens são pouco processados por alienação parental, que nós temos que começar aí, mulherada, também pegar esse gancho e processar. Sim, porque eles também praticam, né? É. E Não, sabe qual é o eles problema? também praticam, não, eles praticam muito. Muito mais praticam, até. né? E sabe o que acontece? Assim, como a maioria dos homens não estão nem aí quando separa, né? A doutora sabe, aliás, a gente sabe que não é a maioria que continua sendo um paizão no sentido de cuidar, de estar presente, né? É uma briga com a pensão, exatamente. E aí vai largando na mão da mãe, né? Vai largando tudo. Vai largando tudo na mão da mãe. E aí essa mãe se vê sozinha, né? Desesperada, ela acaba até aceitando qualquer coisa, no sentido de, porque eu preciso Ou prover. então ela nem quer que esse pai conviva mais com essa criança. Entendeu? Porque ela teve que assumir sozinha, porque foi abandonada. E aí, quando tem um homem que vai pra justiça e fala, nossa, eu quero ter convivência com meu filho, ela está me impedindo, nossa, se torna rei. Porque quem que Ele quer? quer fazer o mínimo e ele se torna Ele quer... o máximo. Então, isso que eu acho engraçado. Eu até discuto isso com as minhas amigas. O pai cuida, o pai ficou com a criança. Nossa, que bom pai. Mano, é obrigação. É obrigação. que é um pouco Ele não rápido, é, né, se a gente for entendeu? Não pegar. é um alecrim dourado porque ele cuida da criança, entendeu? Ele é obrigação de ser um bom pai. E aí as pessoas ficam, nossa, como ele é bom pai, né? Nossa, ele quer ficar com a criança. Mas o que a lei da alienação parental pode punir esse pai? Tem vários artigos ali que pode ser estabelecido, Olha, entendeu? mulherada, vamos usar mais a lei. Impedir de ter contato, diminuir as visitas, até reverter, de ele não ter mais direito à visita, se você for provado isso, né? Sei lá, o que passa por psicóloga, psicóloga forense, é um processo demorado, mas se ocorreu e se ele realmente existe, vai pegar. Dá pra pegar. Tá? Com a Tem psicóloga. uma equipe técnica Agora, no por fórum que pra que isso. os pais não querem... Gente, o que a gente está falando aqui, é óbvio que existem exceções. Eu tenho amigos maravilhosos que foram excelentes pais, mesmo Sim. separados, e são excelentes padrastos. Então, a gente está falando pela maioria, não Sim. estamos falando das exceções. Mas por que é que o pai, ele não se sente responsável pela paternidade? Eu penso que tudo é muito permitido, né, para os homens, assim, na nossa sociedade. A cultura é machista, patriarcal e sempre beneficia, E né? a lei também é. A lei né? também, A lei também. né? Agora que começou. Culturalmente é um Tá modelo, uma melhorada. é um modelo que vem da Europa ali, né? Então, a gente foi construindo esse lugar de homem como o proprietário, o provedor, e a mulher num papel coadjuvante, entre muitas aspas, né? Porque a mulher acaba fazendo muito mais. Sim. Então, eu vejo que a responsabilidade pedagógica, emocional, todas as responsabilidades em relação a filhos, por exemplo, que a gente está falando, acabam recaindo na mulher. Quando esse divórcio acontece, o pai ele continua sendo a ideia do pai recreativo. Eu vou pegar no fim de semana, eu vou dar R$300 aqui de pensão e tá ótimo. Porque ele nem sequer, às vezes, sabe quanto custa, porque ele pode até ter a maior renda da casa, mas normalmente para onde vai cada coisa? Né? Quem tem a contabilidade exata daquilo, geralmente é quem está ali cuidando. Quanto custa a escola, a aula disso, a aula daquilo, às vezes alguns profissionais que a criança precisa. Não, mas eles ali. abrem mão, principalmente quando eles casam de novo, eles abrem mão da convivência com Afetivamente uma também. facilidade, Inacreditável. não é? Porque assim, Inacreditável. gente, eu tenho filhos grandes, você tem filho pequeno, você tem filho. Tenho filho grande. É assim, eu não consigo parar de ver meus filhos grandes por uma semana, eu morro de saudade, Sim, mas assim, eu não me parece que esse é um sentimento normal, Parece eles que abrem com a mão. separação o vínculo fica... O vínculo é só com a mulher. Separado. Uma psiquiatra me falou isso outro dia. Homens estabelecem vínculos com a mulher. E muitas vezes eles pensam que o afeto que os filhos têm com as mães é a escolha.
então vocês estão escolhendo a mãe. Isso. Então vocês fizeram uma escolha. É. E normalmente quando a mulher pede o divórcio, é difícil eles aceitarem. Quando eles descartam, é um processo. sim. verdade. Quando elas querem tomar muito essa difícil. iniciativa, é mais difícil. E aí eles jogam os filhos de novo como a moeda de troca. Sim. Então, você que quis, Você- agora também fique com agora é eles. isso. É isso aí. E aí, essa é a sua mãe, fique com ela e eu vou viver minha vida. Isso, e quando eles despreocupada. casam de novo, aí já é uma Mas já. desgraça maior, né? Porque daí eles Vários vão- processos de, como chama? Abandono emocional. Emocional. É. É. Só que também não é muito usado, né? Porque é Deveria, difícil né, também, deveria ter mais. Mas é o seguinte, como você também obriga alguém a ser pai? Você obriga ele a pegar a criança, pena de multa diária lá, todos os finais de semana. Aí ele vai, não olha na cabeça da criança, deixa a criança sozinha, não conversa, tá mal, você vai também. A mãe acaba... Eu sempre costumo dizer, as mães que são preocupadas com isso, que às vezes querem se esforçar para manter esse vínculo do pai com os filhos, eu falo, é um adulto fazendo escolhas. Sim. Como vai ser essa relação Problema com dele. os filhos lá no futuro, é um problema dele. Ele vai arcar com essas consequências. Uma Exatamente. hora pode ser que ele precise, né, dos Não, filhos. a vida e não vai sempre ter. é círculo, gente. A E não gente vai dá ter o que a esse gente... vínculo, né? A Exatamente. gente recebe o que a gente deu. É. Mas a mulher tem que se planejar mais mesmo. Ela tem que pensar, porque Conhecer as leis, né? porque Conhecer ela, os seus ela, limites. ela às vezes não pensa, e vou falar, ela que vai, na maioria das vezes, sair perdendo mais. É, e na verdade a gente é cuidadora, né? Porque a gente É. cuida dos filhos, depois a gente vai cuidar dos pais. Que é o meu Às caso, vezes estou dos- nessa fase, gente. Eu já não passei é dessa fácil. fase. Depois é dos sogros. Isso, Não é? exatamente. E depois talvez desse marido. Então, Desse assim, marido. nós estamos sempre abrindo mão da nossa jornada de trabalho Para cuidar. para cuidar. Não estou dizendo aqui que é errado. Eu acho que é uma característica feminina. Sim. Mas é como é que É nós... uma característica feminina cultural, Cultural. Não É. fisiológica. Não, é genealógica. fisiológica. Agora, assim, como é que a gente se ressarce desse tempo que a gente está perdendo? O que Pois nós vamos colocar ali? É dinheiro? É compensação de folga? Vou ficar, né? A gente tem que Tudo começar a entender isso. Por isso é bom conhecer a lei, por isso é bom também. Eu acho que está mudando, né? Até a própria as alteração meninas são agora. mais espertas, né? Hoje em dia elas estão diferentes São do mais que da espertas. nossa geração, imagina, né? Que debate homem é tá rei. mais- Eu lembro muito bem na minha casa, no domingo, quando eu tinha que o almoço, o meu irmão não levantava para ajudar na cozinha, só eu. Eu e a minha irmã, porque é mulher. Que absurdo, né? Então, hoje não. tem mais isso. Hoje não tem mais isso. Então, assim, vem mudando, né? E vai mudar. Essa própria lei, agora, as alterações da Lei Maria da Penha mudou bastante. Tá ficando bem mais grave. Vai se tornar o feminicídio crime de honra. Se tornou Eu tenho crime uma de honra. história muito engraçada, porque eu tô aqui no Jornal de Jundiaí há quase 20 anos, gente. Sim. E eu já vi muitas mulheres morrendo aqui, Sim. que ligavam pra mim dizendo assim, olha, eu fui vítima de... Ele tentou me matar e ele vai conseguir. E às vezes eles conseguiam mesmo. É. Né? Então, eu percebo que as denúncias estão maiores. As denúncias chegam mesmo, elas estão buscando a polícia. Só que isso não muda o crime. Porque o crime continua acontecendo. Sim. E eu, uma época da minha vida, eu fui dar aula de yoga na penitenciária e cheguei aonde? Que raio que eu peguei? Eu peguei os agressores de mulheres. Tá. E aí eu fui entender o ódio que eles tinham e o que eles entendiam das relações. Eles também são doentes, eles também não Sim. tiveram educação para entender que mulher não é objeto e não é posse. Sim. Então, a gente, na verdade, nós precisamos de um programa educativo para esse homem também. Que tem na lei. Tá, tem na lei lá um artigo que fala que esse agressor ser acompanhado psicologicamente, tem que ser aplicado. Mas é que a gente tem falta de recursos, a gente precisa ter mais psicólogos no fórum Porque pra esse trabalhar homem nessa é um homem situação. doente, É gente. doente, Ele com não é certeza. um homem normal. Né? Agora, me conta a história da torta, gente, porque na Eu vou verdade eu contar. chamei ela aqui porque eu Vou escutei contar. ela falando da torta, eu morri de rir. Pois e é. quero que ela conte isso pra vocês. Tive uma cliente, né, que chegou no escritório chorando. E contou toda a história dela, a vida dela, e ela, assim, economizando para essa pessoa chegar lá, né, sempre, vamos economizar aqui, construindo patrimônio. E ela falava assim para mim, eu fazia torta para não gastar, eu fazia comida, pra gente não ir em restaurante, porque aquele dinheiro que a gente economizava, a gente conseguiu comprar apartamento, Então a gente evitava esse tipo de gasto, evitava viajar. E aí ela falava da torta. Eu só fazia torta para ele comer a semana inteira, para não gastar. E a torta. E a primeira coisa que ele fez com o dinheiro que eu ajudei a economizar uma vida inteira, pôs silicone na outra.
Aí aquilo, eu nunca mais esqueci, entendeu? A torta. Porque é isso. Você, às vezes, uma vida inteira ajuda aquele homem a crescer, né? Fica com as crianças, ele faz faculdade, ele faz uma pós, ele faz a carreira, ele cresce na empresa e você lá, né? Lavando, passando, fazendo torta, vamos economizar, não vamos gastar, né? Ó, vamos economizar, vamos pegar umas férias mais baratinhas aqui, ó, vamos aqui pra Praia Grande. Quer dizer, deixa de viver. Deixa de viver. E aí, quando esse casamento lá na frente não dá certo, a primeira coisa que ele faz, ele pega aquele dinheiro lá, que sobrou, aquele tantão de dinheiro, e vai reformar E ele outra, também não amor. tá preocupado com o patrimônio que ele vai deixar para os filhos. Não, nenhum, né? Não E é? uma coisa, um erro muito das pessoas. Falam assim, não é, mas ela tem filho maior, ela não pode gastar, viu? Ninguém Ninguém tem herdeiro direito, antes de morrer. herança de pessoa viva. Então, se ele quiser torrar esse dinheiro, esse Ele homem pode. que ela ajudou, ele economizar a vida inteira para ele crescer, para ele ter um patrimônio, que ele quiser torrar com a outra, com meretriz, ele pode, é o dinheiro dele. Não é obrigado a deixar para ninguém. Mesmo para filho. E eles não estão nem aí pro filho nesse momento mesmo, não. Eles estão pensando no lar. Não, eu já ouvi o discurso assim, fui eu que fiz, eu Não. posso gastar do jeito que eu quiser. Exatamente. É isso, tá? Então, essa mulher foi uma vida inteira de sacrifício e a primeira coisa que ele fez com o dinheiro foi recalchutar a outra. Então, pense nisso, gente. Pense, viva você também a vida, procure, claro que a gente não é assim, vai gastar, ajuda esse patrimônio, mas também viva, né? Procure se olhar por experiências, você. né? Olhe pra você. E Estude, outra coisa, trabalhe. Estude, trabalhe. Faça a sua Filho, carreira. filho também te dá né? Vai te largar, ele vai ter a vida dele. Sim, claro. Ele vai ter a casa, vai ter o filho, vai ter a E assim, namorada. gente, às vezes eu percebo que essa mãe que fez tudo pelo filho, que Isso, não que deixou fez não sei o que tudo. lá. Que faz a torta. A mulher da torta, esse filho depois não tem respeito por ela. Porque ela ficou no papel secundário, aceitou. E essas crianças, elas são muito mais antenadas, têm muito mais Sim. informação. E elas acabam tendo até um olhar, assim, de desrespeito por essa mulher, pelo que ela não deixou de construir, Ela deixou de viver de viver. para os filhos e para um patrimônio, para um marido, né? Isso. Então, não pode. Mulher nenhuma. Por isso que eu falo, gente, gaste com você. Claro, tem uma responsabilidade Tem limite, financeira. né? Tem limite, mas pense em você. Esteja, né? Cuide-se. Cuida do cabelo, cuida do se cuide, se ame, né? Acho que a primeira coisa é se amar. Vamos nos amar. Né? Yara, sua consideração final aqui sobre tudo isso que a gente falou. Como é que a gente reveste? A gente vê as nossas meninas, elas vêm com muito mais gana para não aceitar esse tipo de situação. Mas como é que a gente vai reverter essa questão cultural e mostrar que a mulher tem igualdade? A gente muda a cultura mudando como a gente olha para as situações, né? Não é a cultura que muda, a gente muda para que a cultura mude. Então, esse movimento de debate, o que nós estamos fazendo aqui, estar com mulheres, conviver com outras mulheres, ter troca, entender os seus direitos, realmente estudar e compreender os seus direitos, os seus deveres, se conhecer profundamente para não depender emocionalmente de ninguém, né? Para não achar que aquilo que falta em você é o outro que vai preencher. Acho que são coisas que já deixam a gente muito mais fortalecidas, né? E conscientes e racionais aí a respeito do que a gente precisa fazer por nós, se priorizar, né? Colocar a prioridade aqui sou eu e depois o resto das coisas, o resto do mundo, porque se eu tô bem, as coisas vão caminhar bem. Tem uma coisa muito... Eu sempre falo, o leão, a leoa, ela primeiro se alimenta para alimentar os filhotes. Sim. Por quê? Porque ela tem que estar forte para defender. Então, se a mulher não estiver bem, ela também não vai estar bem. É Então, aquela ela ideia precisa da se máscara do avião, né? Primeiro você tem que pôr a Pôr em sua. você para você cuidar do outro. Exato. Então, ela tem que se cuidar. Ela tem que se amar. E, né? gente... Parcelado, foque- como eu disse, parcelado compramos até um avião, amor. Precisamos se cuidar, é isso. E assim, focar na carreira, né? Na profissão. Não dá na para vida ser refém de financeira. sentimento, né? Exatamente. Não dá para ser refém de Tem Tem sentimento. Principalmente no autonomia. sentimento. Acho que a autonomia é o maior, hoje, assim, dentro das discussões, até do próprio feminismo, essa pauta de ter autonomia é o maior fator de proteção que a gente pode ter. Gente, a gente Porque não está se- falando só de autonomia financeira, tá? Sim, é autonomia sim, emocional emocional. também. Mas porque se em algum momento aquilo não tá legal pra você, você consegue ter forças e condições de sair dali. Beleza. Maiara, suas redes sociais, quem quer seguir a doutora Maiara, quem quer se divorciar, quem quer namorar. Quem Dar quer um o barraco, contrato de namoro? um contrato de namoro. Ó, doutora Maiara Rufino, 13. É meu Instagram.
né? Só seguir lá. Inclusive, tem o vídeo da torta, se alguém quiser, que é interessante. E vai ter agora, eu tô falando sobre as modificações da Lei Maria da Penha. Foi o primeiro capítulo agora, mas vai ter mais, são várias No modificações. nosso outro episódio, gente, nós vamos falar Sobre as modificações da Lei Maria da Penha. Penha, que foram ótimas. Eu achei que foi, deu uma, agravou. Yara, suas redes? O meu Instagram é Yara, com Y, e o meu sobrenome, que é um pouquinho difícil, Show. SCHOW, vocês já vão conseguir Achar. localizar. E lá tem alguns posts sobre ansiedade, alguns vídeos sobre qualidade de vida, sobre ter uma vida mais leve, autoconhecimento. E também links ali, se alguém quiser agendar uma consulta. Façam terapia, gente. Gente, meu recado final é que não sejam tortas. Não façam tortas. Isso. Façam pós-graduação, façam academia, sejam lindas, maravilhosas, porque a gente pode tudo, né? E ninguém merece ser refém de nenhum sentimento, de nenhum homem, de nenhum pai, nenhuma família, de ninguém. A gente pode ser autônoma, completamente autônoma. E siga nos nossos lá, nas nossas redes sociais, jj.com.br, portal, Instagram, LinkedIn, estamos lá. É só nos seguir. Até mais. Até mais. Uma boa tarde.